Olá, sejam bem-vindos. Vamos seguir com mais um tutorial do sistema Assistente Digital. Nesse vídeo eu vou criar um script de automação simples e também vou passar algumas dicas de uso para você poder entender melhor como esse sistema pode reduzir custos operacionais na sua empresa, aumentar a produtividade e inclusive viabilizar determinadas tarefas que muitas vezes são feitas de forma manual e por isso ficam inviáveis. Então aqui eu vou abrir o sistema para a gente poder começar. Aqui no botão de scripts, a gente lista os scripts que já estão prontos e eu vou simplesmente começar um novo script que eu vou chamar de teste WhatsApp, salvo, dou um duplo clique para poder editar o script e colocar os comandos que eu quero realizar. Então aqui o nosso objetivo vai ser automatizar o envio de uma mensagem para uma lista de contatos do WhatsApp. Para essa função eu vou utilizar o WhatsApp para PC, que já está instalado no meu computador e já está logado em uma conta que eu vou utilizar para fazer esses envios. Eu vou começar de uma maneira extremamente simples, que é definindo um bloco chamado mensagem. Esses blocos de conteúdo a gente coloca uma hashtag, o nome dele, e depois fecha colocando só uma hashtag na linha final, tá? Eu vou colocar uma mensagem qualquer. Essa mensagem pode inclusive ter emojis. Você pode simplesmente criar a mensagem diretamente no WhatsApp, depois você copia e aí cola aqui nessa seção de mensagem. Então aqui eu já tenho a minha mensagem, eu vou utilizar essa função, executar comando. Essa função serve para você rodar qualquer comando do Windows. No caso aqui ele vai rodar esse comando, que é o comando WhatsApp. Esse comando não é do sistema, esse comando é fornecido pelo próprio WhatsApp. Serve para abrir o WhatsApp para PC. E aí você pode passar um parâmetro que é o número do telefone. E aí você vai ver que nesse nosso exemplo está aqui o número 55, que é o código do país, e depois entre colchetes tem uma variável chamada fone. E é agora que a gente vai ver onde é que a gente vai conseguir obter esse valor a partir de uma lista de contatos. E isso é uma das outras grandes vantagens aqui desse sistema assistente digital, que é a facilidade com a qual você consegue importar dados e utilizar esses dados nos seus scripts de automação. Isso é feito de tal forma que poupa muitas linhas de código e reduz bastante a complexidade para você mesmo conseguir implementar os seus scripts. Então aqui na aba Dados tem uma outra área de texto e eu consigo arrastar um arquivo aqui dentro desse painel verde para ele ser importado. Posso clicar no botão Importar para abrir um arquivo CSV ou do Excel diretamente do meu computador. Então, por exemplo, aqui eu tenho um arquivo do Excel que tem uma lista de contatos e simplesmente eu posso arrastar esse arquivo para esse painel verde e o arquivo vai ser convertido para o formato CSV. Então, em cada linha, eu posso ter um ou mais valores separados por ponto e vírgula. O princípio básico dos scripts é que, para cada linha que você tiver na aba Dados, ele vai rodar todo o script. E cada vez que ele roda, a gente tem como obter os valores da linha atual. Ou seja, no primeiro ciclo eu vou ter à minha disposição os dados que estão nessa primeira linha. No segundo ciclo eu vou ter à minha disposição os dados que estão nessa segunda linha e assim por diante até terminar. Além disso, a gente pode fazer referência a cada um dos valores. Aqui eu vou ter o valor da coluna 1, aqui eu vou ter o valor da coluna 2. Se eu tivesse outros campos aqui, essa seria a coluna 3, essa a 4, essa a 5. Então, entendido isso, a gente volta aqui para o script. E aí, antes desse executar comando, eu vou pegar o valor que vai ser substituído aqui nessa variável fone. E para isso, a gente vai utilizar essa função aqui que se chama dados. É uma função bem intuitiva que vai pegar na linha atual o valor da coluna que eu escolher. No caso aqui, eu quero pegar o valor da coluna 1. E quero colocar esse valor na variável fone. Fazendo isso, em qualquer local onde eu colocar o nome dessa variável entre colchetes, no momento em que o script rodar, ele vai substituir esse marcador pelo valor que está aqui na minha aba Dados. Eu vou simplesmente usar uma outra função, que é essa função teclar, e aí eu posso colocar uma tecla específica ou uma combinação de teclas. E no caso eu quero simplesmente que o sistema pressione a tecla Enter. Está faltando também colar o conteúdo desse bloco que se chama mensagem. Para isso a gente precisa obter o valor que está nesse bloco. Isso é feito da seguinte forma. A gente tem
uma função que se chama bloco ler. Essa função serve para ler o conteúdo de um bloco. E aí eu preciso colocar aqui o nome do bloco, e o nome do bloco vai ser mensagem, que é justamente essa estrutura de bloco que está aqui. E eu vou querer colocar o conteúdo desse bloco, que vai ser esse conteúdo aqui, ó, em uma variável chamada texto. O nosso script vai ler o conteúdo do bloco mensagem, que é esse daqui, vai colocar na variável texto. Depois ele vai acessar os dados, vai pegar a linha atual, vai ler o valor da coluna 1 e colocar na variável phone. Depois ele vai executar um comando que é abrir o WhatsApp para PC, já passando o parâmetro com o número do contato, que vai ser substituído aqui nesse marcador entre colchetes, que está com o nome phone. 5 segundos depois, eu preciso ainda colar o texto, né? Então eu posso usar essa função aqui, colar texto. Qual é o texto que eu quero colar lá no campo de mensagem? Vai ser o conteúdo da variável texto. Por isso que eu coloquei entre colchetes aqui nessa função. Vou pedir para ele dar uma pausa de 1 segundo e em seguida ele vai pressionar a tecla Enter. E depois de pressionar a tecla Enter, ele vai ainda aguardar 3 segundos antes de seguir para o próximo contato. Esses valores entre colchetes que fica no final das funções é justamente para você poder aplicar uma pausa, se você quiser, depois que esse comando roda. Então isso aqui facilita muito e reduz muito a quantidade de código que você precisa para automatizar as suas tarefas, tá bom? Pronto, terminei a minha automação. Agora a gente vai testar esse script. Eu vou deixar só 2 contatos, tá? Para a gente poder simplificar aqui o teste. Então eu clico no botão rodar, ele vai abrir o WhatsApp, já no contato, que está lá na aba, cola e envia a mensagem. Abre o outro contato e faz a mesma coisa. Cola o texto que a gente copiou e envia a mensagem, tá? Então isso aqui é só um exemplo de coisas que dá para você fazer usando automação de tarefas. Depois a gente vai fazer outros tutoriais com variações dessa função e com melhorias que a gente pode implementar. Uma coisa interessante aqui desse sistema é que esse não é o primeiro sistema RPA, que é como a gente chama esse tipo de sistema robô, que a gente tem aqui na empresa. Só que esse é o primeiro sistema desse gênero que a gente criou com o objetivo principal de que o usuário final consiga criar seus próprios scripts. E aí eu estou falando de uma pessoa que não precisa ser um programador, não precisa ser um usuário com conhecimentos técnicos avançados. Eu sei que olhar comandos assim pode parecer assustador para usuários não técnicos, mas é como eu falei antes, esse sistema tem um ambiente de ajuda bem detalhado, as funções são todas em português, estão todas disponíveis aqui nessa lateral. Quando você dá um duplo clique, ele já coloca o nome da função e dá instruções básicas de como você pode utilizar. Lá na ajuda vai ter informações completas. E aí você entendendo os princípios básicos que a gente apresentou aqui, de que os scripts rodam para cada linha que você coloca nessa aba de dados, e a cada ciclo você tem à sua disposição os valores das linhas que vão sendo incrementadas. Sabendo disso e dando uma estudada básica nos comandos, você já vai conseguir automatizar muita coisa. Dá para enviar mensagem aqui pelo WhatsApp, pelo Telegram, via e-mail, dá para preencher formulários, dá para realizar ações de clique, processamento de dados, um monte de coisas que, se você for fazer manualmente, normalmente leva muito tempo ou se torna até uma tarefa inviável. Então esses 10, 15 minutinhos que você leva para poder ler a ajuda e entender o básico de como esse sistema de automação pode lhe ajudar, vai se converter muito rapidamente em benefícios de produtividade, de automação de tarefas que são úteis para diversas atividades na sua empresa, inclusive ações de comunicação. Então é isso, nesse vídeo a gente fica por aqui e até a próxima.